Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Govcast e hoje vamos receber uma pessoa muito especial, um deputado estadual que está no seu 6º mandato e por 4 vezes foi o deputado estadual mais votado do Paraná. Seja bem-vindo, Alexandre Cury. Muito obrigado, Priscila. Obrigado, Vitória. Um prazer enorme estar aqui no Govcast conversando com vocês, poder contar nossa história, nosso trabalho. Como você disse, estou no 6º mandato de deputado estadual, no 7º mandato fui vereador com 18 anos, em 2000. Em 2002 já era deputado estadual e tive o privilégio de 4 vezes ser o deputado mais votado do Paraná. Sou muito grato aos paranaenses pela oportunidade que me deram, pelos 6 mandatos que me deram, de poder representá-los na Assembleia Legislativa, de poder fazer o meu trabalho municipalista, voltado para a grande maioria dos municípios. Com muito orgulho hoje, eu sou indicado por mais de 150 prefeitos e prefeitas do Paraná para representá-los junto ao governo do estado, para recebê-los na Assembleia Legislativa. Então, com muito orgulho, eu tenho essa gratidão aos paranaenses pela oportunidade que me deram por 6 vezes de ser deputado estadual. É sinal que a responsabilidade está sendo bem atendida junto aos municípios aí, né? Com certeza é uma responsabilidade muito grande, né? Eu tenho essa história política marcada por ser o grande representante dos municípios do Paraná, por ser um deputado municipalista, um deputado que reconhece que as coisas acontecem nas cidades, porque é nas cidades que as pessoas vivem. Então eu faço muita questão, depois das sessões plenárias, terminam na quarta-feira, de ir ao interior do estado, ouvir os prefeitos, os vereadores, a população em geral, porque eles sabem o que a cidade e a região precisam, para que eu possa retornar nos finais de semana e levar as principais reivindicações direto aos secretários de Estado. Não é à toa que você teve, nessa última eleição, mais de 237 mil votos, né? 237 mil votos. É gente, hein? Confiando nesse homem. Eu estava um dia falando com um amigo meu e dizia, você sabe quantos votos representam 237 mil votos? Ele falou 2 Maracanãs. Eu falei, olha, gente, é muita gente, né? Chega imagina nossa, eu também. O Maracanã no tempo em que cabia mais de 100 mil pessoas, né? Então, por isso que eu digo, eu tenho que agradecer muito aos paranaenses, né? São 6 mandatos, 4 vezes o mais votado do Paraná. Das 6 eleições que eu disputei, apenas uma fiz menos de 100 mil votos, todas as outras fiz mais de 120 mil votos. Nessa última eleição foram 385 municípios dos 399 do Paraná que eu recebi votos. Então apenas 14 municípios eu não recebi votos. Então isso é claro, é o reconhecimento do trabalho, de uma boa equipe política, da presença nas cidades, de ter palavra, de honrar compromisso e de entender que a política ela só tem razão de existir se for para melhorar a vida das pessoas, em especial das pessoas mais humildes, que são aquelas que dependem da escola pública, da saúde pública, são aquelas que há muitos anos esperam o asfalto na frente da sua casa, são as pessoas que não têm condições de pagar uma consulta particular, um hospital particular. Então, é claro que a gente está lá para defender todos os paranaenses, mas uma atenção especial às pessoas mais humildes. Alexandre, esse é o nosso 3º episódio. E a gente queria começar de um jeito diferente. Apesar de a gente já ter feito, né, uma introdução aqui, a gente queria começar de um jeito diferente. Então, a gente desenvolveu um quadro chamado Bate-Volta. São perguntas que a gente vai fazer rápido, perguntas objetivas, e você responde de uma maneira objetiva também. Fique à vontade. Bom, vamos começar. O que é felicidade para você? Eu acho que felicidade, sem dúvida nenhuma, é o que toda pessoa busca na vida, né? Então, para mim, é tudo. Eu acho que paz e felicidade é tudo que a pessoa busca no seu dia a dia. Quem tem paz e tem felicidade, tem tudo na vida. Então, para mim, a felicidade é primordial. Perfeito. Vamos lá, segunda pergunta. Um arrependimento? Eu acho que muitos erros na vida, mas eu estava falando até da minha vida pública, né? Eu comecei muito cedo, com 18 anos, e se eu puder falar de um arrependimento na vida pública, eu diria que se eu tivesse novamente a oportunidade, eu começaria um pouco mais tarde. Porque meu avô faleceu em 99, era deputado estadual, era presidente da Assembleia. Em 2000 eu já fui candidato a vereador. Então, foi muito rápido, da noite para o dia eu estava visitando os bairros de Curitiba, apresentando o meu nome, colocando as minhas propostas. Então, se eu pudesse
novamente decidir esse meu futuro, certamente eu teria esperado mais 2 anos, teria sido candidato em 2002, inicialmente a deputado estadual, não teria passado pela Câmara de Vereadores e teria entrado já na Assembleia com mais experiência, com mais conhecimento. Então, não é um arrependimento, mas é uma coisa que eu mudaria se eu pudesse voltar no início da minha carreira. Não, e vamos combinar, né, que a gente deu uma pesquisada sobre você aqui, e quando você foi vereador lá em 2000, com 18 anos, você já teve mais de 11 mil votos, né? Fiz 11.777 votos, fui o 5º vereador mais votado de Curitiba e fui o vereador mais jovem do de Brasil, todas né? as capitais do Brasil. Isso. Então, por isso eu digo, claro, naquele momento, para que o meu sobrenome também não perdesse a importância, não caísse... fez necessário. Me fez necessário disputar a eleição naquele momento, mas se pudesse voltar atrás, claro que eu teria esperado mais 2 anos, até teria ido trabalhar com um vereador, com um deputado estadual, para pegar essa experiência na vida pública, mas teria sido candidato a deputado em 2002 com muito mais calma, com muito mais tranquilidade e teria condições de vencer as eleições, como eu venci em 2002, mas naquele afogadilho, saindo de vereador, deixando o mandato de vereador para assumir o mandato de deputado estadual. O que te inspira? A política me inspira muito, muito. Eu tenho um prazer enorme de acordar muito cedo, ir para a Assembleia Legislativa para melhorar a qualidade de vida dos paranaenses. Eu tenho uma admiração, uma vontade muito grande de fazer isso. Quem frequenta o meu gabinete, quem conhece a minha agenda de interior, muitas vezes diz, deputado, para que isso? Por que tantas visitas? Por que tantos atendimentos? E isso me inspira, é você poder ajudar as pessoas, você poder melhorar a vida das pessoas, você poder investir nas cidades e com esses investimentos nas cidades você melhorar a qualidade de vida das pessoas. A última grande inspiração que eu tive foi esse programa que foi feito entre o governador Ratinho Júnior e a Assembleia Legislativa, que é o Asfalto Novo Vida Nova. Nós estamos asfaltando os menores municípios do estado, onde os prefeitos não têm o orçamento necessário para executar essas obras, e estamos realizando o sonho de famílias que há mais de 60 anos esperam o asfalto na frente da sua casa. Eu estava esses dias no município, não me recordo agora o nome, e uma senhora de 92 anos me disse, Curi, eu esperei aqui, morando nessa casa, 80 anos, para o asfalto chegar na frente da minha casa. E fez uma brincadeira comigo, olha, eu fiquei mais de 80 anos colocando a roupa estendida no varal atrás da casa. E agora eu vou estender na frente da casa porque não tem mais pó. A minha vida vai melhorar, a qualidade de vida vai melhorar e eu vou poder falecer vendo o asfalto chegar na frente da minha casa, que é uma obrigação do poder público, mas que a gente sabe que, infelizmente, os prefeitos e prefeitos não têm o orçamento necessário. Então, foi uma grande inspiração, um projeto criado pelo governador Ratinho Júnior. A Assembleia colaborou aí com quase 200 milhões de reais da nossa economia. Depois eu quero falar isso para vocês, porque é a única Assembleia do Brasil que devolve o seu orçamento, que tem economia no seu orçamento e devolve para o Poder Executivo. Então, esse projeto me inspirou muito porque ver a emoção dessas pessoas e para quem mora numa casa com asfalto e nunca morou na frente de uma casa de pó, não sabe o que é esse sentimento. Mas quem ficou esperando 80 anos o asfalto chegar na frente da sua casa, com a calçada, com a luz de LED, com a galeria, é uma emoção muito grande. E esse projeto me inspirou muito nesses últimos meses aí que nós demos o pontapé inicial. Inclusive, parabéns a todos envolvidos, né? Exatamente. Lindo. Não, e assim, esse projeto, a gente estava se inteirando um pouco mais sobre ele. Ele começou com cidades de até, municípios de até 7 mil habitantes, e agora o governador até quer expandir para municípios de 12 mil habitantes, se não me engano, avançamos para 12 mil habitantes, queremos avançar para 15 mil habitantes, e o governador quer terminar esse seu segundo mandato com até 25 mil habitantes. Para dar um dado para vocês, mais de 70% dos municípios do Paraná, o Paraná tem 399 municípios, mais de 70% dos municípios do Paraná tem menos de 30 mil habitantes. Então, se a gente conseguir avançar até 25 ou 30 mil, nós vamos atingir entre 70% e 75% dos municípios do Paraná, asfaltando 100% da área urbana dessas cidades. É um projeto extremamente ousado, importante, e não há no Brasil, não há em São Paulo, que é um estado extremamente rico, um projeto como
o Paraná está fazendo. E é bom deixar claro aqui, não tem partido político, nunca perguntamos se o prefeito é do PT, é do PSDB, é do PL. Todos os municípios foram contemplados, todos. Até 7 mil habitantes, de 0 a 7, todos. De 7 a 12, todos os municípios, 100% da área urbana está sendo asfaltada. O prefeito apresenta o projeto, nós estamos aprovando em tempo recorde e estamos assinando um convênio para fazer esses grandes investimentos nas cidades. E, assim, só fazendo mais uma complementação sobre esse assunto, é importante você falar isso, que não tem partido político, porque até a ideia do GovCast é essa, a gente não fala aqui sobre política, né? Foi um acordo meu e da Pri. O nosso objetivo aqui é falar sobre gestão pública. Então, esse programa do governador, independente de partido, fala sobre gestão pública. Na verdade, ele política aplica... para todos, né? Ele aplica a gestão pública. Então, quando a gente vê, assim, você, né, como um representante do povo, junto com outros representantes do povo, o governador, mas tenho certeza que mais um monte de deputado, prefeito, se unindo realmente para fazer... para gerir o povo, né, gerir ali o município, por menor que seja, independente de partido, realmente é uma coisa que inspira e isso serve de inspiração para o Brasil inteiro. Porque é uma coisa que a gente vê, a gente tá numa época muito polarizada da política, né? Então, existe essa polarização e às vezes você fala, olha para um candidato, olha para um prefeito, para um deputado, eles são de algum partido, e aí fica aquela rixa, né? E esquecendo que o objetivo final é o cidadão. Nós estamos vivendo uma era de um radicalismo enorme, né? Eu já tive vários embates. Meu posicionamento sempre foi muito claro. Eu sou um deputado que tem a linha da direita. Eu sou a favor das privatizações, eu sou a favor da segurança jurídica para os empresários. Eu acho que a gente tem que diminuir a máquina pública, vendendo algumas empresas que não são necessárias para o governo do estado e que a iniciativa privada pode trabalhar de forma muito mais complexa, com muito mais efetividade, mas não é por causa disso que eu tenho que defender todas as ideias. Eu acho que os programas sociais são muito bem-vindos, apesar que o melhor programa social que existe no mundo é a geração de emprego. Mas quando se tem necessidade de uma família com vulnerabilidade, você tem que ter os programas sociais. Então, essa discussão de direita e esquerda, eu acho que só atrasa o país, atrasa o Estado. É claro que durante o período eleitoral, se eu for a um debate, se eu for a uma reunião, eu vou botar meus posicionamentos, que são esses. Eu defendo as privatizações, como defendi a transformação da Copel em corporação, como defendo as parcerias público-privadas que a Sanepar está fazendo, como acho que o governador está muito certo em vender a Compagás. O governo do estado não tem que tocar uma companhia de gás, eu acho que quem tem que tocar é a iniciativa privada, como defendo a segurança jurídica, como tenho dito com o governador que aqui no Paraná nós vamos respeitar os nossos proprietários rurais, mas temos que ter diálogo com o movimento sem terra para que não haja as invasões sem agressividade, sem uso da força policial, mas trazendo a segurança para os nossos agricultores. O Paraná é um dos maiores produtores de soja, de milho do Brasil, e se a gente não der essa segurança jurídica aos nossos agricultores, nós vamos perder muito. Então, acabar com esse radicalismo. E o governador tem muito isso, o governador Ratinho. Em nenhum momento pergunta se o senhor é do PT, é do PSDB. Esse embate tem que ocorrer durante o período eleitoral, né? Acabou a eleição, a gente tem que colocar o Estado em primeiro lugar, as cidades em primeiro lugar. E esse radicalismo aí, essa divisão, tem sido muito prejudicial para o país, muito prejudicial para o nosso Estado, mas eu tenho dito que o Paraná está muito diferente dos outros estados, porque aqui nós temos um bom relacionamento. Aqui o governador tem um bom relacionamento com o presidente do Tribunal de Justiça, tem um bom relacionamento com o procurador do Ministério Público, tem um bom relacionamento com o presidente da Assembleia, claro que cada um respeitando a independência dos poderes. O governador respeita o Poder Judiciário respeita, mas esse diálogo é muito importante. E é isso que fez com que o Paraná tivesse agora, semana passada, vocês viram, um crescimento econômico de 7,8%. É um crescimento econômico... avanço em cima de avanço. É um crescimento econômico parecido com os 3 países mais fortes do mundo, que é a Índia, a China e os Estados Unidos. E tivemos o maior PIB do Brasil, 5,9%. Por quê? Que é um bom momento, um bom diálogo, essa harmonia, não tendo essa agressividade, não perseguindo um prefeito, entendendo a independência dos poderes. Então,
Eu tenho defendido muito isso na Assembleia, que a eleição já terminou, nós tivemos um vencedor a presidente da República, tivemos um vencedor para o governo do Estado, tivemos vencedores aí para as prefeituras, e todos que foram eleitos pela população têm que ser respeitados. E eu, como deputado estadual, e o governador administrando o Estado, nós não podemos prejudicar o município, porque a população não quer saber se o prefeito é do PT ou do PSB, ela quer saber que o governador faça a sua parte. E é isso que nós estamos fazendo. Né? E é isso que nós estamos fazendo. Perfeito. Maravilha, vamos para mais uma perguntinha. Time do coração. Agora a gente quer saber de pergunta mais Atlético pessoal. Paranaense, né? Olha Meu avô só. foi presidente do Atlético, eu fui vice-presidente do Atlético, eu frequento o estádio todos os finais de semana, eu sou um apaixonado por futebol e sou um apaixonado pelo Clube Atlético Paranaense. Então, já nasci atleticano, meu avô era presidente do Atlético, fui a todas as finais que o Atlético disputou, todas. Fui em São Caetano, lá na final do Campeonato Brasileiro em 2001, fui à final da Libertadores, as duas, fui na final da Sul-Americana. Eu sou um apaixonado pelo Atlético, sou atleticano de coração, estou no conselho do Atlético agora e tenho muito orgulho de onde meu time chegou, porque eu vi o Atlético na baixa. Eu conto pro meu filho vai lá ver o estádio com teto retrátil, levei ele visitar o centro de treinamento, ele vê o Atlético vencer, viu o Atlético ser bicampeão da Sul-Americana, ser campeão da Copa do Brasil. Eu falei, filho, não se acostume. No passado, nós vivemos momentos... Assim. Nós vivemos momentos difíceis, então você tá pegando o bom momento, mas eu sou atleticano de coração. Inclusive tem um atleticano que, né, não sei onde ele tá todo uniformizado. O filho da Pri, atleticano roxo também. Já treinou hoje, Pablo Schmidt, Guará vem esse nome, viu, gente? Tá lá nos gramados. Esse com a idade que ele tem só teve alegria. 14 anos. Inclusive a gente sabia também que você tinha um sonho aí de que o seu filho fosse um jogador, né? Conta pra gente. Olha, eu tentei, mas ele não gosta de assistir futebol, mas não gosta de praticar futebol. Meu filho agora está praticando hipismo. É um apaixonado pelos meus 2 filhos, né? Eu tenho gêmeos, tenho 3 filhos. Tenho o Lucas e a Isabela, que são gêmeos. Quantos anos? Tem 13 anos. E tenho a Júlia, que é a novinha da casa, que vai fazer 5 anos agora, dia 27 de junho. Mas os tá naquela fase de perguntar tudo, né? Tá na fase de perguntar tudo e acha que manda na casa, né? Porque é a mais mimada de todas. Mas os meus 2 filhos são apaixonados por área rural, por fazenda, por chácara. São apaixonados por cavalo. Meu sogro já teve aras, agora tem um aras de novo. Então eles escolheram o hipismo. E eu disse a eles, olha, eu sempre sonhei que meus filhos fossem um apaixonado por esporte e praticassem o esporte. Muito importante. Eu gostaria que ele fosse pro futebol. Eu joguei futebol de salão a minha vida inteira, no clube curitibano aqui. Mas não gostaram. A menina também foi pra ginástica, gostaram os 2 de hipismo. É um esporte mais caro, mas eu tenho incentivado e eles têm se dedicado muito, os 2. Eu tenho elogiado muito eles, porque eles têm treinado aí toda semana, finais de semana, acordam cedo, e eu fiquei feliz por ver meus filhos praticando esporte. Eu acho que isso é fundamental. E algo que realmente gostem, né? Eu acho que todo pai deve desejar que o filho venha com muita saúde e que pratique o esporte. Próxima pergunta, pessoal. Comida saudável ou fast food? Comida saudável. Sempre. Eu acordo cedo, 6 horas da manhã eu tô na academia, cedo, todos os dias. Faço esteira, faço musculação. Tá na era do beach tênis também ou não? Não, o beach tênis não dá tempo. Não, no beach tênis não dá tempo. Mas eu controlo muito a alimentação. Claro que no interior é muito difícil, você chega na casa das pessoas e aí tem aquele banquete. Tem aquele toicinho assim. É difícil, mas aqui em Curitiba eu tento controlar a alimentação. Eu sou uma pessoa extremamente saudável, gosto de fazer exercício, não bebo, não fumo e gosto de fazer exercício. Que bom. Agora vamos lá. Um vício. Um vício, vou te dizer uma coisa que eu não consegui. Excesso de sal. Impressionante. E eu tenho um vício, ponho excesso de sal na comida, às vezes estou ali, jogo sal, mas é uma coisa que eu não consigo parar. E eu já tive até recomendação médica, é um vício que eu tenho, impressionante. Como eu tenho uma necessidade de
Consumir sal. Impressionante do consumo de sal que eu tenho. É um vício que eu tenho, eu não consigo mudar. E olha, eu tenho poucos vícios na vida. Eu não bebo, não fumo. Essa é nova. Eu nunca ouvi ninguém falando em vício em sal. Mas eu tenho uma necessidade, estou controlando agora. Mas impressionante, como eu tenho essa necessidade. Doce, eu não como doce. Então, e se eu comer um doce, eu tenho que virar um Um saleiro. Eu queria ser assim também, tá? Pratica algum esporte, além da academia e 6 horas da manhã? Que já pode ser considerado um esporte, né? Porque 6 horas da manhã é... Eu fiz um tempo no beach tênis, tá? Mas não deu tempo. Não, mas eu jogo futebol. Uma vez por mês eu tento fazer Até a gente tem reunido os deputados aí, fizemos um jogo aí contra os secretários de Estado. Eu sou apaixonado por futebol. Não tenho muito tempo para jogar. A idade também você fica com certo medo de se machucar. Mas é o futebol que eu pratico de vez em quando. Aí. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. O que dizem sobre você que não é verdade? Dizem ou já falaram, né? Alguma situação que não é verdade. Olha, na verdade, tenho que pensar nisso, porque eu acho que na vida pública... Surge várias suposições. É tanta coisa várias coisas que a gente acaba deletando, né? Porque nós estamos acostumados, mas eu uma vez ouvi de uma pessoa, um grande amigo meu, que estava num carro com outras pessoas indo participar de um jogo, não me lembro o que era, e essa pessoa disse, olha, eu não consigo entender esse Alexandre Cury aí, faz toda vez 150, 200 mil votos, e já me disseram que ele não trabalha e não faz nada. Então, são uma das coisas que falam, eu tenho dúvida que devem falar um monte de coisa, mas essa foi uma das coisas que chegou a mim. Então eu disse, olha, eu acho que eu tenho todos os defeitos do mundo, mas se tem uma coisa que eu faço é trabalhar, porque eu tenho que dizer a vocês, eu acho que uma eleição, muitas vezes você pode ir por uma onda, por um bom discurso, por um tema interessante, acaba se elegendo. Agora, a reeleição, ela demanda muito trabalho. Porque é o reconhecimento do seu trabalho. Então, exatamente. Se você consegue 6 eleições consecutivas, sendo 4 delas o mais votado, e não fui nas 2 últimas, porque uma eu perdi para o Ratinho, que foi candidato a deputado estadual em 2014, uma pessoa extremamente popular, ganhou a eleição em 2018, virou governador, e perdi por Francisquini, quando aquela onda do Bolsonaro. E nas outras 4 foi o mais votado. Isso se deve a um grupo político, a uma grande parceria que eu tenho, a um grande número de prefeitos, e claro, a muito trabalho e muita dedicação. Eu tenho dito na minha vida que eu nunca fui o melhor. Nunca fui o melhor. Pelo contrário, nunca fui o melhor no colégio, não sou o melhor orador da Assembleia Legislativa, não sou o melhor deputado, mas eu sempre fui o mais disciplinado. Eu sempre botei na minha cabeça que a gente tem que ter a vontade de se preparar, tem que ser maior que a vontade de vencer. Porque vencer todo mundo quer. Agora, quantos querem se preparar? Quantos querem acordar às 6 horas da manhã para pegar estrada e fazer 10 municípios num dia? Então, eu sempre fui o mais disciplinado. Pagar o preço Vocês podem perguntar lá na Assembleia Legislativa quem chega antes e quem sai mais tarde. Quem é o que atende mais pessoas, quem é o que está mais presente, quem é o que viaja mais. Então, eu sempre entendi que o melhor eu não era, mas que eu teria que ser o mais disciplinado, o mais presente, o que mais trabalhava. E o resultado veio. São 4 eleições sendo o mais votado. Então, eu sempre entendi isso, porque a gente tem que ter uma vontade muito maior de se preparar do que vencer. Porque se você perguntar para todo mundo aqui, todo mundo quer vencer. Quem que não quer vencer? Agora, quem quer acordar às 6 horas da manhã? Quem quer chegar 1 hora antes? Quem quer ir embora 1 hora depois? Demanda muito trabalho. Então, eu acho que por ter sido o mais disciplinado, eu pude, por 4 vezes, ser o deputado mais votado do Paraná. E dizem que a disciplina e o sucesso caminham lado a lado, né? Eu acho que a disciplina, o sucesso e a humildade. Eu, quando entrei na vida pública, uma pessoa me disse, Alexandre, olha, anote essa frase que os chineses usam muito. O chinês diz o seguinte, que quando o jogo de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixa. E isso eu aprendi. Eu acho que acima de tudo é a humildade. Isso sempre foi uma coisa que teve dentro de mim, sabendo que isso é passageiro, que eu estou deputado, amanhã posso não ser mais. Então, essa humildade eu aprendi e com meu avô, que foi uma pessoa extremamente influente, foi 5 vezes presidente da Assembleia Legislativa, mas tinha acima de tudo a humildade. Permaneceu durante 50 anos na vida pública, sempre dando prioridade às pessoas mais humildes, às pessoas mais carentes. E sempre manteve
a humildade. Eu vou dizer uma coisa que é verdadeira. Hoje, quando você chega ao poder, se você não tomar cuidado, o poder embriaga. Você fica cego. E quando você percebe, você está com aquela soberba e a queda é grande. Então, eu sempre mantive essa disciplina, eu sempre mantive essa humildade, eu sempre entendi de que ninguém é diferente de ninguém, eu posso ser mais disciplinado, posso ser mais preparado, posso ser mais inteligente, mas não sou diferente de ninguém. Então, eu acho que o sucesso veio, mas eu sempre mantive essa humildade e essa simplicidade que, independente do cargo que eu ocupar daqui para frente, se eu encerrar minha vida pública a partir de agora, eu levo comigo essa humildade que foi extremamente importante para que eu pudesse ter sucesso na vida pública. Outra pergunta pessoal. Que tipo de música você ouve no carro sozinho? Sertanejo. Sertanejo? É do modão. Modão. Interior Paranaense do estado, mesmo. participo dos rodeios, gosto. Quando tem os rodeios, fico para assistir o show. Eu gosto muito do sertanejo. Legal. E o sertanejo mais antigo ou o sertanejo mais universitário? O universitário eu gosto mais, o mais antigo é melhor, né? Eu gosto muito ali do Titã de Chororó, do Leonardo. Tenho participado aí de diversos rodeios aí, festas dos municípios aí, shows maravilhosos. Eu gosto muito e gosto de ficar para assistir porque admiro o sertanejo. Legal. Agora, para encerrar essa rodada de perguntas, acredita em Deus? Muito, sem dúvida. Deus acima de tudo, acredito, confio. Não tenho muito tempo para ir às igrejas, mas converso muito com Deus. Não tenha dúvida, eu tenho dito, eu acho que eu converso mais com Deus que com aquelas pessoas que vão todos os dias na igreja. Converso, leio muito, tenho escutado de manhã quando eu vou na academia, muitos louvores e me inspiro muito nisso. Eu acho que eu tenho uma gratidão muito por Deus, pela família que me deu, pelo sucesso. Tivemos aí momentos de dificuldade, mas sempre amparado em Deus. Então, acima de tudo, eu acho que Deus é sem dúvida nenhuma. Tem mais uma perguntinha que fizeram lá no nosso Instagram que queriam saber qual sua série favorita. Eu esqueci de colocar aqui no roteiro. Qual sua série favorita? A série favorita? Eu não sou muito de ver séries, mas eu gostei muito daquela da Record. Me fugiu agora o nome. Acho que Moisés teve. Uhum. Sim. Essa Legal. foi um sucesso também assistir. Assisti com meus filhos e minha mulher, que também é muito religiosa, foi explicando todos os passos. Eu gostei muito dessa série. Legal. Então, agora que a gente aqueceu, já conversamos um pouquinho sobre quem é o Alexandre Cury, né? Fora da Assembleia também. A gente sabe que a maior parte dos seus votos são de fora de Curitiba, apesar de você ter nascido em Curitiba, morar em Curitiba. Você já explicou, né? Esse trabalho de viajando sempre pro interior. E hoje você tem mais de 140 cidades onde você tem o apoio dos prefeitos e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente como que nasceu esse carinho teu pelo interior. Da onde que nasceu esse interesse de você cuidar tanto do interior? Olha, meu avô foi o deputado que mais criou municípios no estado do Paraná. Foram 66 municípios criados em projetos de autoria do meu avô. Claro que não consegui acompanhar todos, mas a partir de 94, 95, onde ainda a lei permitia que a Assembleia criasse novos municípios, eu acompanhei a criação de Dr. Ulisses, acompanhei a criação do município de Fazenda Rio Grande, que é o município que mais cresce na região metropolitana de Curitiba. Acho que está entre os municípios que mais cresce no Brasil. Acompanhei a criação do município de Tunas, que fica na região metropolitana. E claro que com essa criação, e você acompanhar o desenvolvimento dessas cidades depois da criação dele, me fez gostar de dar atenção. Porque eu sempre entendi de que essas cidades são cidades que, independente dos prefeitos fazerem um trabalho ruim, são cidades que não têm orçamento necessário. Pode ser o melhor prefeito do mundo. Quando é que o município de Tunas terá orçamento necessário para que o prefeito possa executar as obras? Então, eu entrei na vida pública dando prioridade a essas cidades. E fui, ao longo do tempo, sendo reconhecido como um deputado municipalista, um deputado presente nas cidades, um deputado resolutivo, um deputado que ajudou essas cidades a crescer e a se desenvolver. Eu participei agora
e muitos não devem saber, nós tínhamos aí 6 municípios do Paraná que não tinham pavimentação asfáltica. E não estou falando pavimentação dentro da cidade. Para chegar na cidade, não tinha pavimentação asfáltica. E eu participei, junto ao ex-governador Beto Richa, ao governador Ratinho, da pavimentação desses municípios. Coronel Domingos Soares era um município que não tinha pavimentação. Tivemos lá inaugurando. Município de Diamante do Sul não tinha pavimentação. Fomos lá, participamos. Município de Mato Rico não tinha pavimentação. A obra está terminando agora, até dezembro vamos inaugurar. Agora, semana retrasada, fui com o governador em Doutor Ulisses, que fica na região metropolitana de Curitiba, fica a 70 quilômetros de Rio Branco do Sul, ali próximo de Colombo, Tunas, Bocaiúva, não tinha pavimentação. E só falta agora Guaraqueçaba. Então, ao longo do tempo, eu fui criando essa relação com esses municípios. E agora, claro, estou fazendo um trabalho voltado para as grandes cidades também. Tenho semanalmente conversado com o prefeito Bellinati de Londrina, com o prefeito Ulisses de Maringá, com o prefeito Greca de Curitiba. Participamos agora, vamos anunciar, estou dando em primeira mão para vocês, 42 milhões de reais em pavimentação para Curitiba, o nosso vice-prefeito e o Eduardo Pimentel. Então, mas ao longo do tempo, o meu mandato foi muito voltado para esses municípios que precisam muito do apoio do governo do estado. Maravilha. E assim, analisando mais a tua história, a gente sabe que antes de você assumir, lá nos anos 2000, como o vereador mais jovem aí das capitais brasileiras, você já era visitante assíduo da Assembleia, com o seu avô, né, Aníbal Cury. Eu queria saber, o seu interesse pela política foi algo assim que foi imposto ou não, essa paixão? Natural. Eu morei na casa do meu avô, né, quando meu avô era presidente da Assembleia, eu morei durante 7 anos na casa dele e os mais jovens não sabem, mas meu avô fazia um café da manhã todos os dias, da pessoa mais humilde até o governador do estado participava. 40, 50, 60 pessoas passavam lá todas as manhãs para conversar com meu avô, para fazer alguma solicitação, alguma reivindicação. Tinha dias que na mesa estava sentado o desembargador, estava sentado o promotor, estava sentado um conselheiro do Tribunal de Contas, estava sentado uma liderança de bairro e durante 40 anos, todos os dias, as pessoas lá estavam para, antes dele chegar na Assembleia Legislativa, conversar com ele e para discutir. Muitas decisões do futuro do Paraná aconteceram nos cafés da manhã, que eram comandados pelo meu avô. Eu vi quantas vezes lá o governador Jaime Lênio, o governador José Richa, o governador Álvaro Dias, todos lá estavam. Então, eu estava lá no dia a dia. Então, foi uma paixão natural. Claro que... Você sentindo aquele orgulho do teu Claro que eu disse a avô, vocês que eu esperava ter entrado na vida pública com um pouquinho mais de calma, né? Eu não esperava, meu avô acabou falecendo em 99, em 2000 era campanha para vereador, eu tive que botar a cara. Eu chegava nos bairros aqui de Curitiba com 2, 3 assessores, eu era o último a ser cumprimentado, porque ninguém acreditava que eu era o candidato. 18 anos, jovem, começando a vida pública, trabalhei ali 2 anos. Saindo de uma adolescência ali? Saindo de uma adolescência e 2 anos trabalhei com meu avô, eu fui voluntário na Assembleia, mas também o meu avô tinha uma política muito voltada para a região metropolitana e para o interior, nunca na capital do estado. Então foi uma eleição difícil. Às vezes me perguntam, mas qual foi a eleição mais difícil? Na hora eu respondo, a eleição de vereador. Por ser a primeira, por estar caminhando com as próprias pernas, por ainda não ter muita experiência e por estar uma mudança ali, o falecimento do meu avô. Vocês sabem que na vida pública você tem amigos, mas tem inimigos. E eu já comecei com inimigos herdados do meu avô, claro que com grandes amigos, e tenho que reconhecer, muitas pessoas ligadas ao meu avô me ajudaram e foi fundamental isso, mas também herdei os inimigos, as pessoas que não gostavam. Exatamente. Então, com as minhas próprias pernas. E eu sempre soube também que uma hora eu ia ter que adquirir identidade, porque na primeira eleição é o neto do Aníbal Cury. Depois, era um compromisso meu adquirir identidade, mostrar que eu tinha condições. E se eu não mostrasse, certamente a minha vida pública ia parar naquele momento. Sim. E eu fui deputado, e depois já na segunda eleição de deputado, já fui o mais votado do Paraná, graças ao trabalho e graças ao meu grupo político, que sempre foi extremamente leal e fiel a mim. Eu vou aproveitar que já está nesse ensejo do seu avô, sobre essa desvinculação.
né? Que ela se fez necessária. Explica para nós como foi essa tomada de decisão. É o que eu estava dizendo. Uma hora eu ia ter que adquirir identidade. Claro que na primeira eleição, na grande maioria das vezes, eu me apresentava como neto do ex-deputado Aníbal Cury. Já na primeira de deputado, ainda um pouco. Mas já no meu mandato de deputado, eu tive que me desvincular. Então, ser neto do Aníbal Cury não me manteria na Assembleia Legislativa, não me faria o deputado mais votado por 4 eleições. E aí eu adquiri identidade. Com essa votação de 2006, sendo o mais votado. E também reconhecer que são 2 momentos, né? A política de 1980, 1985 é totalmente diferente da política dos anos 2000. Hoje a população quer informatização, quer digitalização, quer transparência, quer prestação de contas, diferente do passado. No passado, a grande maioria da população trabalhava no setor público, era difícil você conseguir emprego. Hoje não mais. Hoje o que a população quer e reconhece que o dinheiro que lá está é dinheiro público, é dinheiro deles, é dinheiro do imposto e exige essa transparência. Eu falo da Assembleia do Paraná, que a gente devolve 400 milhões por ano, fico feliz de ver isso, mas também não posso me vangloriar, porque é um dinheiro da população, não passa nada mais que a nossa obrigação de economizar o dinheiro público e devolver para o governador utilizar em obras importantes. Então, são 2 momentos. Momento de uma Assembleia Legislativa de 1980, 85, não tinha internet, não tinha computador. Hoje nós temos as redes sociais, nós estamos aqui conversando, todo mundo pode fazer a pergunta. Hoje todo mundo entra no site da Assembleia Legislativa, sabe quem são os funcionários, sabe o salário, sabe o que a Assembleia gasta, estão lá todos os contratos. Até quero abordar com vocês, nós tivemos ali como a 7ª Assembleia mais transparente do Brasil, e não gostamos desse resultado. Imediatamente a mesa executiva determinou a instauração de uma comissão permanente para discutir a transparência. Eu estava vindo para cá, acabei de receber a notícia do nosso ouvidor, que nós estamos instalando uma ouvidoria na Assembleia Legislativa, com toda transparência, nos moldes que o Ministério Público faz, que o governo do Estado faz. Vocês sabem, o governo do Estado é selo diamante em transparência. Sim, e nós vamos chegar neste patamar, porque estamos semanalmente discutindo com a Celepar, discutindo com o governo do Estado, pegando todos os bons exemplos. Vamos lançar um novo site da transparência, portal da transparência, a partir do ano que vem, e eu me comprometo com vocês vir aqui no 2º semestre do ano que vem para mostrar a vocês que a Assembleia do Paraná se tornou a Assembleia mais transparente do Brasil. Perfeito. Esse, inclusive, era um tema que a gente ia perguntar para você, porque realmente, assim, é uma coisa importante, que nem você falou, teve essa mudança no comportamento do eleitor, e a gente vê hoje que tem essa necessidade. Mas ainda falando, assim, do teu começo de carreira, lá de quando você foi eleito vereador, em 2000, com 18 anos, e tava começando essa sua fase na gestão pública efetivamente, né? Tirando ali a parte do seu avô. O que você acha que mudou? Qual que é a sua visão? Como que você acha que ela mudou da gestão pública, do que era a gestão pública em 2000 e do que é a gestão pública hoje? Eu acho que o fundamental hoje é o acesso à informação. No passado as pessoas não tinham a informação. Era votado, era aprovado, o governador sancionava. 2, 3 meses depois as pessoas tinham a informação do que tinha sido aprovado, o que estava sendo discutido dentro das assembleias ou da Câmara de Vereadores. Hoje não. Hoje um projeto é enviado, a população já tem conhecimento. Se ela entender que não é um bom projeto, já vem aquela manifestação através das redes sociais ou de forma presencial, e muitas vezes o projeto é engavetado. Não era o que acontecia no passado. Então, esse acesso à informação, à transparência, à informatização, à digitalização, foi um passo extremamente importante para mostrar o que a população exige. Nós estamos fazendo uma coisa inédita na Assembleia, é a Assembleia itinerante. Fizemos 12 edições. O que nós estamos fazendo? Aquelas pessoas do interior do Estado, que muitas vezes não têm oportunidade de vir até a Assembleia Legislativa, não tem condições de vir até a Assembleia Legislativa, conversar com o seu representante político, saber o que acontece na Assembleia, nós estamos levando a Assembleia para as suas cidades. Já fomos em 12 cidades do Paraná e atingimos já 200 cidades. Instalamos a Assembleia Legislativa na cidade, fazemos uma sessão solene, prestando homenagem
homenagem a diversas personalidades e fazemos um debate. As pessoas podem levantar e dizer, deputado Alexandre, eu estou indignado aqui com a pavimentação, com os buracos na rua tal, nós estamos esperando essa... Nós já estamos com mais de 4.000 solicitações, porque nós temos o stand da Assembleia Legislativa com uma urna, as pessoas vão lá e colocam a sua sugestão, a sua reclamação. Então, hoje, a Assembleia do Paraná, diferente do passado, está muito próxima da população, porque a Assembleia tem condições de ir até o interior do Estado, apresentar suas demandas. Nós temos um catálogo hoje, um formulário, explicando primeiro para as crianças e depois para os idosos como é que tramita uma lei. Hoje Olha que bacana. como é que começa na Constituição de Justiça, por qual comissão, qual é a função de um deputado estadual, que é legislar, que é fiscalizar o Poder Executivo, que é aprovar projetos de interesse da população. Então, hoje, a Assembleia está totalmente aberta, porque ela é a casa do povo. Quem paga o meu salário, quem paga o salário dos 54 deputados é a população do Paraná, através dos seus impostos. Então, essa é a grande diferença da Assembleia de 1980 para a Assembleia de 2024. Acesso total, transparência e, mais uma vez, reiterar, nós vamos colocar a Assembleia do Paraná como a mais sustentável do Brasil e como a mais transparente do Brasil. Estamos ansiosos já para receber Paraná você. sempre na frente, né? Sempre. Podem me sempre. cobrar que eu venho aqui, no segundo semestre do ano que vem, nós vamos estar com uma Assembleia certeza. mais transparente do Brasil. Tá gravado? Pode, Tá gravado. pode reproduzir. A gente, até entrando nesse assunto da Assembleia Itinerante, era uma coisa que a gente já ia perguntar pra você. Como que você tem recebido pela população? Porque assim, a gente sabe que a população tá cada vez mais interessada em assuntos políticos, em assunto de gestão pública, entendendo um pouquinho mais a função, igual vocês falaram, né? A gente tá ensinando o que é a função, como que é a tramitação e tudo mais. Como é que você acha que eles estão recebendo isso quando eles recebem, por exemplo, essa possibilidade de conversa, de levantar a mão e falar, deputado, não tô gostando disso aqui, dá pra mudar, o que dá pra gente fazer? Olha, nós fazemos semestral pesquisas da Assembleia Legislativa, sobre a imagem da Assembleia, sobre a avaliação dos deputados, e depois da Assembleia Itinerante nós tivemos uma ampla aprovação da população. Por quê? Porque as pessoas passaram a tomar conhecimento do que acontece na Assembleia Legislativa. É claro que muitas informações não boas são passadas em relação aos deputados. Eu quero dizer aqui, dos 54 deputados, não conheço nenhum que não trabalhe todos os finais de semana. Aí você pergunta para alguém desconhecido o que ele achava. O deputado tem sessão segunda, terça e quarta. Quinta e sexta ele não faz nada. Pelo contrário, quinta e sexta é o período que a gente mais trabalha. Nós vamos para o interior, eu chego a visitar 12 municípios nos finais de semana. Então, essa aproximação da Assembleia com a população, levar a Assembleia para o interior do Estado, melhorou muito a imagem da Assembleia. Mas eu quero aqui repetir, nós não estamos nos vangloriando em nada. Devolver 400 milhões para o Poder Executivo é a nossa obrigação. Agora, nós podemos dizer que nenhuma Assembleia do Brasil faz isso. Não, eu acho que é uma coisa assim que tem que se vangloriar, porque é um compromisso que vocês têm com a população. Claro, levar a Assembleia próxima da população é a nossa obrigação. Mas qual Assembleia do Brasil faz isso? A do Paraná. Eu até ia perguntar isso pra vocês, se tem alguma outra no Brasil Nenhuma Assembleia que faz. do Brasil faz isso, só nossa. E nós, e aqui, não são sessões muito calmas, não. As pessoas levantam e fazem a crítica direta aos deputados. E faz parte do nosso papel, nós estamos lá para ouvir. Então, qual é a Assembleia do Brasil que está participando do maior programa de pavimentação de um estado? É a nossa, com 200 milhões de reais. Dinheiro que nós não somos obrigados a devolver. Eu posso pegar esse recurso e manter ele na Assembleia Legislativa. Mas os deputados decidiram, vamos devolver, inclusive deputados de oposição, vamos devolver para o governador para que ele possa executar. E o compromisso do Ratinho com a Assembleia está sendo honrado, porque ele disse, eu vou botar 100% do dinheiro que vocês estão me devolvendo, não vou pagar dívida, não vou pagar salário, eu vou investir nas cidades do Paraná. Legal. E só uma dúvida, quando vocês fazem, né, a Assembleia Itinerante, todos os deputados vão? Todos os deputados estão convidados, mas em relação às homenagens, por exemplo, a gente presta homenagem a pessoas que, de forma direta ou indireta, contribuíram para o desenvolvimento daquela região. Então a Assembleia leva um diploma para que o deputado entregue
para essa pessoa, para esse seu indicado. Aí sim, apenas os 10 deputados que têm o maior número de votos fazem essas indicações. Mas a participação, todos, 54 deputados são convidados, independente se for uma região que ele trabalha ou não, todos são convidados. Bacana. E hoje você ocupa o cargo de primeiro secretário na Assembleia. Eu sou primeiro secretário, eu cuido de toda a parte administrativa, eu sou uma espécie de prefeito do Poder Legislativo. Conta pra gente como é que funciona o trabalho de um primeiro secretário. O primeiro secretário é que autoriza todas as licitações, é que cuida dos contratos, eu que cuido de toda a manutenção, claro que eu delego isso do prédio da Assembleia Legislativa, eu que faço todos os pagamentos, salários dos deputados, claro que eu tenho os diretores, delego isso aos diretores, mas nós temos feito ali, com a mesa executiva, um trabalho coletivo. Nós decidimos lá, tanto o presidente Traiano quanto a deputada Maria Vitória, que é a segunda secretária, nós tomamos decisões de forma coletiva. Eu acho que quando se toma decisão de forma coletiva, você erra menos. Então, mesmo tendo essa função de primeiro secretário, eu tenho debatido, tenho discutido e tenho decidido de forma coletiva com toda a mesa executiva. E é por isso que o trabalho está dando certo. Então, mas eu tenho essa obrigação ali de controlar todo o prédio ali, todo o andamento do prédio do Poder Legislativo. Além de tudo, toda essa demanda. Toda essa demanda. Escutamos alguns rumores, queria te perguntar aqui, sobre uma possível eleição sua para a presidência da Assembleia. Olha, é um sonho que eu tenho, eu acho que é um projeto que eu tenho, a eleição pode ser antecipada, né? A posse acontece só em 1º de fevereiro de 2025, mas ao longo dos últimos 20 anos, sempre nessa eleição, no meio do mandato, houve uma antecipação. Mas essa é uma decisão que nós vamos tomar junto com os deputados, se há necessidade ou não de antecipar esse processo licitatório, mas eu tenho recebido diversos apoios ali, da maioria dos partidos, manifestando apoio ao meu nome a presidente, mas ainda é muito cedo, vamos ver, primeiro decidir se nós vamos antecipar o processo eleitoral, mas eu devo sim colocar o meu nome à disposição dos deputados para disputar o cargo de presidente da Assembleia. Perfeito. Outra pergunta que a gente já estava conversando sobre isso, que é essa devolução do dinheiro da Assembleia para o governo estadual. Mas quando a gente fala assim, e principalmente para um público que não vive isso no dia a dia, eles não têm ideia de como é que funciona. Então, você pode contar um pouquinho pra gente como funciona Cada poder isso? tem o seu orçamento. O Ministério Público tem o seu orçamento, o Tribunal de Contas tem o seu orçamento, o Tribunal de Justiça tem o seu orçamento, e quem aprova esse orçamento é a Assembleia Legislativa. Nós temos lá a comissão de orçamento, depois vai ao plenário e é aprovado. Mas tem os seus índices lá. 5% vem para a Assembleia Legislativa, desses 5% tem uma parte do Tribunal de Contas, tem lá o Tribunal de Justiça e tem o índice do Ministério Público. Então, todos os anos a Secretaria da Fazenda faz os repasses nos índices para cada poder. Então, repassa o dinheiro para o Tribunal de Contas, para a Assembleia Legislativa, e cada um cuida do seu orçamento. Quem cuida do orçamento da Assembleia Legislativa sou eu, junto com a mesa executiva. Então, o orçamento da Assembleia é algo em torno de 900 milhões, 1 bilhão de reais, e todos os anos nós estamos economizando esse dinheiro. Chega no final do ano, a gente diz, sobrou o governador 400 milhões. No ano passado foram 399 milhões. Mas a gente já faz isso no início do ano. Diz, governador, a previsão é que vai sobrar aqui 400 milhões de reais. Como é que nós vamos... Qual o programa que o senhor quer fazer? De forma coletiva decidimos. O ano passado foi o asfalto novo, vida nova. E esse ano, também quero dizer em primeira mão, nós vamos devolver 100 milhões de reais. E o governador vai colocar 200 milhões de reais e nós vamos anunciar junto com a primeira-dama, Luciana Saito Massa, com o governador, com o secretário Carbone e com os 54 deputados, 300 creches no estado do Paraná. Nossa, que coisa. Então não tem um maravilha. estado que vá construir 300 creches. Nós temos aí uns números aí que nos preocupam ainda, um grande número de crianças que não tem vagas em creches, um déficit muito grande ainda em algumas cidades aqui do Paraná. Então, nós vamos decidir por critério estritamente técnico, um critério colocado ali pela Secretaria da Família, colocando os municípios que têm o maior número de crianças fora das creches, e nós vamos lançar 300 creches agora. Vamos sentar com a primeira-dama e com o governador está em viagem à Europa. No seu retorno, nós vamos marcar o dia
E mais uma vez a Assembleia do Paraná não falta ao Paraná e aos paranaenses. Com 100 milhões de reais, nós vamos lançar e construir 300 creches no Paraná. Só notícia boa, viu? É verdade. Que seja sempre assim, né? É Que o verdade. Paraná E que avançando. tomara que cada ano consiga economizar mais, né? Com certeza. Esse é A cada ano, com essa informatização, com essa digitalização, a questão não vai tendo economia. Você vai tirando aquele gasto desnecessário, vai suprimindo aqui, suprimindo ali, e vai sobrando dinheiro. E é por isso que a gente tem que avançar nesse portal da transparência, para que a população tenha acesso a todas as informações da Assembleia e possa diminuir gasto. Eu vou fazer agora, daqui 90 dias, também em primeira mão para vocês, todo funcionário da Assembleia, toda pessoa que entrar na Assembleia vai ter o reconhecimento facial. Controle da presença, do horário que o funcionário chega para trabalhar, que ele vai, reconhecimento facial, e também as pessoas que forem visitar lá terão um reconhecimento facial, até para facilitar. Entrou uma vez, já tem o cadastro, Vamos ter carteirinha apresenta, carimbada vocês lá vão na estar direto lá, Assembleia. entendeu? E também para o controle. Eu acho que é importante a Muito gente bom, prestar muito. contas aí do horário dos nossos funcionários, da presença dos nossos funcionários. Muitas vezes nós somos criticados. Mas a Assembleia tem funcionário que não aparece, não trabalha. Reconhecimento Tá aí uma facial. forma de Segundo transparência. semestre, não tem lá. Bate lá no computador, vai saber o horário que o meu assessor chegou, o horário que ele foi embora, quanto tempo ele trabalhou durante aquele dia. Isso é transparência e é obrigação, né? Prestar contas aí para a sociedade. Maravilha. E falando ainda aqui sobre impactar a vida do paranaense, conta pra gente aqui sobre um projeto de lei que teve sua participação com o fim do benefício do ICMS de leites e derivados. Esse nós aprovamos aí, um projeto do governador, né? Eu relatei lá na Assembleia Legislativa. Até ontem nós fizemos uma audiência pública muito importante com todos os produtores de leite do Paraná. São 87 mil produtores de leite que o Paraná tem, quase 4,5 bilhões de litros de leite, geram muito emprego, é uma cadeia muito forte no estado, e nós estamos enfrentando uma crise muito grande, porque o leite que está entrando da Argentina e do Uruguai está chegando aqui com preço mais baixo que os nossos produtores conseguem entregar para o laticínio. Então, os deputados foram demandados no interior, nós resolvemos fazer essa audiência pública, e nesse inteirinho o governador, de forma muito rápida, através do seu secretário de Agricultura, Ortigara, já encaminhou uma mensagem para a Assembleia Legislativa para aumentar o imposto da importação, para tentar que esse leite que vem do Uruguai e da Argentina chegue um pouco mais caro aqui e que o leite do estado do Paraná possa ser competitivo. É muita gente trabalhando, é uma cadeia muito forte e é uma agricultura familiar, né? O cara que trabalha ele, trabalha a mulher, trabalha o filho, trabalha o cunhado. Então, ontem nós tomamos essa atitude, fizemos essa audiência pública, em tempo recorde aprovamos esse projeto, que não resolve, mas dá uma amenizada. Discutimos muito também sobre o contrabando de leite que está vindo da Argentina e do Uruguai, está entrando aqui sem pagar nenhum imposto e vai para a prateleira dos supermercados com preço muito mais baixo que o nosso leite aqui do Paraná. Também sobre a rastreabilidade, para coibir esse contrabando. Então eu sempre digo, né, a Assembleia do Paraná vai completar esse ano 170 anos. 170 anos de história. E ela nunca faltou ao Paraná e aos paranaenses. Nós sempre estivemos do lado dos nossos agricultores, sempre estivemos do lado dos nossos produtores, dos empresários, dos industriais, das pessoas mais humildes. É claro que muitas vezes, e a população acaba não entendendo, projetos impopulares têm que ser votados. Nós chegamos lá em 2014, o governador era o Beto Richa, e o Paraná precisava de um ajuste fiscal. Se hoje o Paraná está em boas condições financeiras, se hoje nós podemos anunciar aqui um crescimento econômico de 7,8%, um PIB de 5,9%, é porque o Paraná, no momento certo, fez o ajuste fiscal. Foi um momento difícil. Difícil você explicar para a população que você tem que aumentar o imposto aqui, que você tem que fazer um ajuste fiscal aqui, mas foi necessário. E hoje nós temos um poder de investimento enorme. Colhendo bons frutos. Colhendo bons frutos, é claro. Tenho aqui que reconhecer o trabalho do governador Ratinho Júnior, que é uma pessoa extraordinária, é um governador que tem uma das maiores aprovações do Brasil, foi o governador, segundo o governador reeleito com maior votação no Brasil, e que criou um clima muito bom para o Paraná, né? Hoje o empresário vem no Paraná, sabe que vai investir, que vai ter segurança jurídica, que vai ter o apoio do governo do estado. Ele costuma dizer, olha, muitas vezes o que o empresário precisa que o governo não atrapalhe, entendeu? Ele vai sozinho, mas o governo não pode atrapalhar.
O governo tem que ajudar, ajudando nas licenças ambientais, que elas saiam de forma rápida, com responsabilidade, com segurança, mas de forma rápida. Então, o Paraná vive, sem dúvida, o seu melhor momento. É claro que devemos muito aos empresários, aos industriais, mas também um governador muito ponderado, de diálogo e que fez obras importantes saírem do papel. Você também, né, você está envolvido em outro projeto que é sobre a energia renovável, né? Você é o presidente da Frente Parlamentar de Energia Renovável. A gente já recebeu o Guto, né, que é o secretário do Planejamento do Estado aqui, e ele falou que o Paraná é um estado que tem um potencial de produção de energia renovável enorme. Como que você vê isso e o que você tem a falar pra gente sobre energia renovável? Olha, essa foi uma frente, até quero comentar a deputada Maria Vitória, que está junto comigo, inédita na Assembleia. 95% da energia produzida no estado do Paraná é energia limpa. Energia limpa. São CGHs, PCHs, eólica e agora o hidrogênio verde. O Guto tem feito um trabalho extraordinário à frente da Secretaria de Planejamento, e nos ajudou muito a votar um projeto de lei de minha autoria da deputada Maria Vitória, que criou regras para o hidrogênio verde, trazendo segurança jurídica, porque da noite para o dia vem o hidrogênio verde, com muita força na Europa, investimentos de quase $500 bilhão. Vem para o Brasil e o primeiro estado a criar uma legislação trazendo segurança jurídica para o investimento do hidrogênio verde foi o Paraná. Então o nosso potencial é muito importante e nós criamos essa comissão para debater. Reunimos agora, meses atrás, investidores em CGHs e PCHs. Vieram à Assembleia Legislativa agradecer todo o apoio da Assembleia, do Governo do Estado, mas pediram mais agilidade na emissão das licenças ambientais. E eu tenho aqui que cumprimentar o governador. Foram muitas licenças de PCHs e CGHs emitidas ao longo do tempo. Não foram mais, porque infelizmente o número de funcionários do IAT não é tão grande, mas fizeram um trabalho extraordinário. Semana passada eu fui com o governador inaugurar 2 PCHs importantes, uma no município do Turvo, a PCH Confluência, e outra da empresa Santa Maria. Então, o Paraná tem um futuro muito promissor em energia limpa. Eu acredito muito no hidrogênio verde. Com essa legislação que nós aprovamos lá, nós estamos dando segurança jurídica para quem quiser investir no hidrogênio verde. Sou muito favorável às CGHs, que tem um impacto ambiental mínimo, às PCHs também, a eólica, muito importante, e a energia solar, que eu acho que é o investimento do momento, e o Paraná está avançando muito nisso. A Copel tem feito grandes investimentos, e eu acho que o Paraná tem um exemplo para dar para o Brasil de um único estado que tem 95% da sua energia produzida energia limpa. Que maravilha. E tem um outro projeto de lei, esse foi da sua autoria, que é a Lei Meia Entrada, que ela disponibiliza esse benefício para mesários, né? Seja para shows, eventos culturais e esportivos, né? Essa até foi uma sugestão do Tribunal Regional Eleitoral. É um projeto que dá meia entrada em eventos culturais e esportivos para quem trabalhar como mesário. Shows não, é só cultural. Eventos shows também. Entra shows todos. O que levou a defender essa pauta? A primeira valorização desse trabalho como mesário, que é um trabalho pouco reconhecido. Então é um reconhecimento a um trabalho extremamente importante, que é um trabalho da Justiça Eleitoral. Nós temos a Justiça Eleitoral do Brasil, a mais célere do mundo. E devemos muito ao trabalho desses mesários, claro, os desembargadores, juízes e tal. E segundo, é um incentivo para que as pessoas queiram fazer esse trabalho, queiram estar lá como mesários. Então, faltava um incentivo. Então, numa conversa com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ele disse: deputado, nós precisamos criar um incentivo para que as pessoas tenham um grande interesse em trabalharem no processo eleitoral, estarem lá como mesários, participando desse momento extremamente importante para o nosso estado e para o nosso país. Então, olha, vamos sugerir aqui meia entrada para quem trabalhar nos últimos anos como mesário. Então, aprovado, já sancionado pelo governador, estamos valorizando esse trabalho de mesário e não tenha dúvida que nós vamos ter uma participação maior, porque é um grande incentivo para que as pessoas possam lá. Inclusive, já estou disponível. Acordar cedo no domingo para praticar a democracia e trabalharem como
como mesários. Com certeza. Aproveitando e falando mesários, vamos falar sobre eleições municipais, né? Ah, é verdade. Esse ano é um ano bem importante, né? Porque vai começar Decisivo. agora, tanto para prefeito quanto vereador. E você, com todos esses municípios, né? Contando com você para essa representação perante o governo do estado, são mais de 140, né? 140, mais de 140. Mais de Olha 140. só. Como que você atua nas eleições municipais e quantos prefeitos você pretende eleger? Primeiro eu quero aqui fazer uma crítica. Eu sou um defensor da coincidência da eleição. De presidente a vereador numa única eleição. Porque de 2 em 2 anos o país para. Acho que as pessoas não sabem, mas a partir de agora de junho eu não posso passar um recurso para um município. Não? Se o posto de saúde tiver precisando de obra, eu não posso passar o dinheiro. Se a escola estiver caindo, só de forma emergencial. Então, de 2 em 2 anos, o país para. Então, eu sou a favor da coincidência de uma única eleição. Sou contra a reeleição, por exemplo. Acho que, a partir de agora, se o Senado votar, acabar com a reeleição é importante. Eu acho que tem que ter um mandato de 5 anos. Então, mas, chega nesse momento, é isso. Eu sou deputado estadual, né, e tenho que me dobrar em mais de 140 cidades para estar apoiando aquelas pessoas que me apoiaram. Para o país, o Estado para, eu não posso participar de convênio e tenho que estar junto com aquelas pessoas que me ajudaram. Me pedem a minha presença em reuniões, em comícios, em eventos. Então, enquanto eu podia estar aqui, nesse momento, trabalhando, cumprindo com a minha obrigação de deputado, eu vou ter que estar lá, participando. É claro que eu jamais vou perder uma sessão, tá, em horários alternativos, mas essa coincidência da eleição seria muito bom. A pessoa poder chegar e votar, diz quem que é o meu vereador, quem que é o meu prefeito, quem é o meu deputado estadual, o meu deputado federal, o meu governador, o meu senador e o meu presidente da República. Eu defendo muito isso, tenho falado muito isso aos deputados federais que querem aí aprovar o ano que vem uma reforma política. Eu digo a eles, olha, incluam isso. Isso é extremamente importante porque tudo para durante o processo eleitoral. É verdade. E falando aí em eleições, pré-candidatos, né? Aqui para a Prefeitura de Curitiba, quem que você vai apoiar aqui para... Olha, o meu candidato é o Eduardo Pimentel, por vários fatores. Primeiro que eu tenho um parentesco com ele, somos muito próximos, há muito tempo eu conheço. Mas porque Vocês têm parentesco familiar? Sim, tem parentesco familiar. E vários parentescos aí. Meu irmão é casado com a irmã dele, eu sou casado com a prima irmã dele, então a gente Olha só que legal. É muito próximo. Mas não é só por isso. Claro que o parentesco é extremamente importante, mas por ter uma pessoa extremamente capacitada. Durante 8 anos foi vice-prefeito de um excepcional prefeito que é o Rafael Greca, participou de decisões importantes, acompanhou o prefeito nos 75 bairros da cidade, ocupou um cargo extremamente importante agora nos últimos anos, que é o cargo de secretário das cidades, lidou com 399 municípios do Paraná, liberando recursos, e está pronto. É um jovem ainda, mas com toda a experiência, trabalhou no CIASA, foi subchefe da Casa Civil, então ocupou cargos importantes e o fundamental, esses 8 anos ao lado do prefeito Rafael Greca. Conhece a cidade, conhece a realidade da cidade, conhece os problemas da cidade. Uma baita faculdade lá do Greca, né? Sem dúvida, que é um ícone, né? Uma pessoa extremamente trabalhadora, experiente, que ama a cidade e que por 3 vezes foi prefeito dessa cidade. Então, nosso candidato do PSD, decidido por unanimidade, é o vice-prefeito Eduardo Pimentel. E outra pergunta agora também sobre eleições, né? A gente abriu uma caixinha de pergunta no Instagram e, sem dúvida nenhuma, o assunto mais perguntado... Mais falado, né? Foi se... Não dessa forma, mas foi uma forma mais direta. Mas agora, você montando toda essa base eleitoral com mais de 140, 150 municípios, a gente pode esperar em 2026 você como governador? Olha, vocês podem esperar que eu vá disputar um cargo maior. É claro que quando uma pessoa que está na vida pública e quem tem 6 mandatos de deputado estadual, sempre tem um sonho de ser governador do estado. Mas isso é uma conjuntura. Eu estou num partido que é o PSD, que tem como nosso líder maior, como grande referência, o governador Ratinho, que mesmo no segundo mandato continua tendo uma ampla aprovação, quase 80% de aprovação o seu governo e 81% ele. Claro que ele vai ter um poder de decisão muito grande, mas é natural
que ele não podendo mais ser candidato a governador, que esse assunto já seja discutido. E é natural eu ter feito 240 mil votos, quase 100 mil votos a mais que o segundo colocado, que no outro dia as pessoas já dizem, olha, com essa votação você pode apresentar o seu nome para o governo do estado. É o que eu tenho dito, eu tenho me preparado para isso. Eu tenho viajado para o Paraná, eu tenho estudado muito, eu tenho visitado regiões do estado que eu não tinha abrangência política. Eu vou chegar em 2026 como um dos poucos pré-candidatos que conhece os 399 municípios do Paraná, que tem essa ampla experiência como deputado estadual, e é claro que nós vamos sentar numa mesa e se essa decisão for tomada em relação ao meu nome, eu estarei pronto para apresentar o meu nome como governo do estado. Mas é muito cedo ainda, são 4 cargos extremamente importantes, 2 candidaturas ao Senado, vice-governador e governador. O que eu quero, o que eu tenho dito, é que eu quero poder disputar um cargo maior em 2026. E se o governador te oferecer o cargo de governador, né? Sem dúvida nenhuma. Eu estou me preparando, o que eu não posso chegar em 2026 e ser escolhido pelo governador, pelo meu partido, pelas lideranças políticas e não estar preparado. Eu estarei pronto, estarei preparado. Se a decisão for governador, vamos colocar o meu nome. Se for vice-governador, senador, outra decisão, nós vamos estar prontos. Eu sou um cara de partido, respeito as decisões da maioria, mas eu tenho que estar pronto e para isso estou me preparando. Mas se você pudesse escolher? Governador, governador. Claro. E assim, com base em tudo que a gente tem visto, acompanhado, né? Ao seu respeito, lá desde 2000, a gente com certeza pode dizer aqui que você está no caminho certo, viu, Alexandre? Eu fico feliz de ouvir, porque a gente trabalha duro, né? Vocês estão lá no dia a dia, vocês sabem, a gente muitas vezes injustamente é criticado. Mas quem está na vida pública tem que se acostumar com isso. Eu sempre digo, eu sou funcionário da população. Então, se você quiser lá fazer uma crítica ao seu funcionário, um elogio, você tem todo o direito. Então, mas é duro, muitas vezes você saindo de casa cedo. Eu tenho dito para minha mulher, né? Ela foi pai e mãe em vários momentos, né? Porque quantos aniversários dos meus filhos eu perdi, quantas festas no colégio eu perdi, por quê? Porque eu estava lá no interior. E eu sempre digo aos meus filhos, olha, não fiquem tristes, porque o teu pai está lá tentando ajudar, melhorar a vida de pessoas que não têm condições que vocês tiveram. Então, eles entendem, já estão acostumados, mas é um trabalho duro, é um trabalho árduo, mas é o que eu disse para vocês. Gosto, tenho prazer de fazer, me inspiro nisso, sempre gostei de fazer isso, de ajudar as pessoas através da política, e eu tenho dito, olha, eu vou me preparar. Se essa oportunidade aparecer, eu vou dizer uma coisa que é certa, né? Se o cavalo passar encilhado, aproveite e monte. Mas você tem que estar pronto para montar, com experiência, com trabalho, com dedicação, com um grupo político, com boas propostas, e eu não tenho dúvida que o governador Ratinho Júnior será o grande eleitor de 2026. Tive na semana passada com ele, tirando do papel a maior obra de infraestrutura desse estado, né, que é a ponte de Guaratuba. Que se eu tivesse aqui há 7 meses atrás e anunciasse para vocês aqui no podcast, certamente é uma enxurrada de críticas aí, dizendo que era mais um deputado prometendo. E nós fomos lá na semana passada para colocar a primeira estaca. E abril de 2026 essa obra vai estar pronta. Uma obra de um trabalho coletivo, com um respeito ao meio ambiente. Então, são coisas que a gente ajudou o governador, e eu não tenho dúvida que esse reconhecimento da população vem. Ele será o grande eleitor de 2026. Eu tenho aqui que reconhecer que o PSD tem grandes nomes, tem o vice-governador Darcy Piana, tem o ex-deputado Guto Silva, tem o Sandro Alex, tem o Beto Preto e tem o prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, que também é do PSD. Todos esses nomes fazem parte de peso, né, gente? do mesmo partido. Boa. Então são todos nomes que têm condições de apresentar o seu nome em 2026, seja para governador, para vice-governador ou para senador. Eu não tenho dúvida que o PSD vai apresentar o melhor nome em 2026. E assim, muito bacana, né, mostrar os bastidores, né, da área pública, né, dos governos, porque o bastidor ninguém vê, né, Alexandre? E eu vou contar uma aqui. Você lembra que eu encontrei você no aeroporto, né? 5 da manhã, né? Eu acho que era até antes das 5 da manhã. Eu fui para o aeroporto, gente, acordei do jeito que tava. Sem maquiagem, o cabelo aqui. Falei, gente, eu não quero encontrar nenhum conhecido. Quem que você vai encontrar às 5 horas da manhã? Eu encontro no aeroporto, 4h30 da manhã? Alexandre.
acordado cedo. Falei, meu Deus. Não, e eu falei pra ela, eu saí daqui às 5 da manhã, pousei em Brasília às 7h10, fiz 2 reuniões importantes nos ministérios e voltei no voo das 10h40. 12h30 eu tava trabalhando na Assembleia já, pra atender, gente. Então não tem essa história de que político não trabalha, é mentira. Um mandato pode até acontecer. Para 2, 3, 4 mandatos, tem que ter muito trabalho, muita dedicação, reconhecimento da população, e eu acho que as críticas elas são extremamente importantes, porque muitas vezes nós ficamos ali acomodados, e quando vem a crítica, você começa a mudar a sua opinião, começa a se dedicar. E é por isso que a política mudou, por causa das redes sociais foram fundamentais, porque hoje não tem o que se esconder. Tá lá, Não. todo mundo sabe se eu votei sim, se eu votei não, se eu votei a favor da população, se eu votei contra. Isso é muito importante, isso é salutar. Eu acho que você tem que mostrar o que você fez. Eu muitas vezes votei de forma impopular e fui para as redes sociais explicar a necessidade daquele voto, entendeu? Antigamente não era assim. Antigamente, 2, 3 anos depois, durante a eleição, você ia saber como aquele deputado votou. Então, Exatamente. hoje não, hoje é instantâneo. Todo mundo sabe o que está acontecendo e isso é muito bom para a transparência na vida pública. E é até importante, né, para uma construção de gestão pública, para uma construção de ideia política mais equilibrada entre o gestor e a população. Porque a gente via, assim, que antigamente, né, não tinha tanto essa interação da população, e não tinha nem vontade, na verdade, de ver. Hoje, os seus eleitores, eles já querem saber como é que você votou. Sem dúvida, e tem o direito e a obrigação de saber. Até porque daqui a 4 anos eu sou candidato de novo. Então, isso é muito importante. Agora, mais importante é a forma que a Assembleia está sendo conduzida, de forma extremamente democrática. Por exemplo, eu vi o governador Tarcísio falar uma coisa extremamente interessante. Ele estava reunido ali com o sindicato, acho que do plástico ou da madeira, e a primeira pergunta, o empresário disse: governador, o que o senhor vai fazer pelo setor de plástico? Ele falou: eu não sei. Mas o senhor, não sei. Mas o senhor sabe. O senhor está no dia a dia da sua empresa. O senhor paga seus impostos. O senhor sabe que o setor do plástico precisa. Eu estou aqui como governador para ouvir quem sabe e daí depois executar as necessidades desse setor. Hoje de manhã nós estivemos na FIEP. Estava lá, agenda legislativa aberta pela Federação de Indústrias do Estado do Paraná. Eles nos elencaram 28 projetos de interesse das indústrias do Paraná e querem, nos 28 projetos, emitir a opinião dos empresários do Estado. E eu fui lá para dizer, olha, todos esses projetos só serão pautados depois de ouvir a opinião das empresas e empresários do Paraná. Então, por quê? Porque eles estão no dia a dia, eles sabem o que o setor precisa. Muitas vezes nós não podemos atender. Claro que se eu puder abaixar o imposto para um setor, eu vou fazer com muito prazer, mas eu tenho que ver o controle fiscal do Estado. Então, agora, você poder se comprometer com a Federação de Indústrias do Paraná, que representa aí quantas e quantas empresas, dizer que aqueles 28 projetos só serão votados depois de ouvir a opinião dos empresários, é extremamente importante, porque certamente muitos daqueles projetos podem não ser nem votados, mas nós vamos estar respeitando a opinião dessas pessoas e estamos ouvindo o quê? A voz das indústrias do Estado do Paraná. E aqui no GovCast, inclusive, a gente quer deixar esse ambiente aberto não só para você, mas também para os outros deputados, outros gestores. A gente quer poder proporcionar esse ambiente onde há transparência, né, do processo. Porque, às vezes, a população ela cobra de um deputado, de um prefeito, de um vereador, mas ela não sabe como que funciona para chegar lá. Não é uma coisa assim, eu quero... Muitas vezes o gestor quer fazer, eu quero fazer um asfalto lá em determinado bairro, eu quero fazer uma casa popular, eu quero fazer uma creche igual vocês vão fazer. Mas tem tanta dificuldade, é um processo tão demorado para chegar até o ponto onde vai começar a construir, que eu acho que a população não sabe disso. E quanto mais... A dimensão que envolve isso, né? São várias etapas e caminhos a ser percorridos. E todos os procedimentos têm que ser feitos, né? E muitas vezes, por exemplo, você não tem como escolher a empresa. A que der o menor preço vai vencer. E muitas vezes a que dá o menor preço não é a melhor empresa. O grande exemplo aqui é a maior obra de Curitiba, a Linha Verde. É culpa do prefeito Rafael? Não. A empresa que lá estava não teve condições financeiras de executar a obra e você não pode tirar aquela empresa e puxar outra. É um novo processo licitatório,
novo orçamento, depois de 2, 3 anos a obra custou, tá mais cara, você tem que licitar, você tem que homologar, aí uma empresa vai na justiça e consegue suspender o edital. A população não quer saber disso, mas muitas vezes é importante, através de um podcast, de uma entrevista, de explicar para a população. É exatamente isso claro que a gente que as pessoas quer fazer aqui. reclamam porque a linha verde não terminou, mas quantos sabem que a empresa que lá estava não teve condições financeiras e recebia em dia da Prefeitura de Curitiba e demanda uma nova licitação, uma nova homologação? Então, isso é importante. As pessoas dizem, mas a ponte de Guaratuba já devia estar pronta. É verdade, ela já devia estar pronta há 30 anos. Mas quantas discussões nós tivemos? Judiciais, quantos muitas, interesses de fora do Paraná que não querem o desenvolvimento do litoral do estado, ONGs trabalhando contra esse projeto, porque patrocinadas por empresários de fora do Paraná, que não querem ver o litoral do estado do Paraná crescer, talvez o de Santa Catarina. Então, não quero aqui acusar ninguém, mas foi muitas forças contra. E o governador Ratinho Júnior, claro, com a ajuda de muitas pessoas, foi extremamente importante. E, na sua entrevista agora, falou uma coisa verdadeira. Um repórter perguntou a ele, disse, mas essa ponte tem sustentabilidade, respeitou o meio ambiente? Ele disse, olha, essa ponte já está pronta há 30 anos, mas ela está em cima de uma balsa, jogando óleo diesel na Baía de Guaratuba há 40 anos. Agora ela não vai mais jogar óleo diesel. Agora ela vem com um projeto novo, com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, um projeto que vai desmatar o mínimo necessário, o impacto ambiental é o mínimo numa muito ponte menos do que a você tá outra, jogando. muito menos. E vai voltar lá os peixes que deixaram, os botos, todo mundo via boto na Baía de Guaratuba, não tem mais. Não tem. Porque está ali o óleo diesel jogado pela balsa há 40 anos. Então, essa explicação que tem que dar. Eu vi ali, 97% dos parentes são a favor da ponte, mas tem 3% que é contra, que não entende. Agora, se você explicar para essas pessoas que nós estamos em 2024 e 2 cidades importantes do litoral do Paraná ainda não tem ligação, é inadmissível. Então, isso é importante explicar para a população. Qual é um processo licitatório, como que acontece. A empresa vai lá, a obra é de 20 milhões, ela vai lá dar 10 milhões de desconto. Claro que uma hora a conta vai chegar, não vai né? fazer a obra, mas ela tem o direito de fazer isso. Então, isso é muito importante e eu quero dizer a vocês, eu estou pronto para vir aqui, qualquer pergunta, qualquer crítica, para responder, para mostrar o trabalho que nós estamos fazendo ali à frente do Poder Legislativo. Maravilha. E a gente sabe, né, que você tem 3 filhos, casado. Como é que é o apoio da tua família nesses projetos políticos? Eu tenho que agradecer muito a minha esposa. A Paula, ela não é de participar muito, mas é o trabalho que ela faz com os meus filhos, de educar, de levar ele a praticar esporte, de levar no colégio. Eu tenho que agradecer, eu disse agora aqui, ela por muitas vezes foi pai e mãe, né? Nos eventos do colégio. Um então, apoio fundamental, né, Alexandre? Para o você poder apoio é fundamental. ter paz de espírito para desenvolver teu essa papel. tranquilidade que a minha esposa me dá em cuidar dos meus filhos me ajudou muito, muito. Eu nunca pedi para ela ir participar de eventos políticos, até porque eu sei que ela tem outros compromissos. Mas essa tranquilidade que ela transmite a mim, cuidando dos meus filhos, cuidando de casa, fazendo o seu trabalho também, porque ela trabalha, foi extremamente importante. Eu devo muito à minha esposa, aos meus filhos. Tenho, claro, muitas vezes dito aos meus filhos, olha, o pai de vocês não está presente, mas está lá, como eu disse, no interior, ajudando. Tenho tentado conciliar, é muito difícil isso, mas agora estão com 13 anos, já entenderam que bem. O pai está na vida pública, que o pai não tem horário, que o pai não tem final de semana e que o pai muitas vezes pode dizer, sexta-feira nós vamos estar jantando fora, mas sexta-feira de manhã vai ligar e dizer que foi convocado para estar no município, que aconteceu algum problema e eles já estão acostumados. Mas eu sou muito grato à minha família, em especial aos meus filhos e à minha esposa, pela toda a sustentação que me dão para que eu possa fazer o meu trabalho como deputado estadual. Maravilha. Então, a gente até já passou o tempo aqui que a gente tinha combinado se com deixar, você. a gente deixa amanhã, né? Não, eu quero agradecer muito vocês por essa oportunidade. Eu gosto muito de podcast, porque aqui a gente pode, de forma espontânea, debater, sem improviso, sem nada. E eu quero voltar aqui, não só o ano que vem. As portas estão sempre abertas aqui. Mas quero aqui para todos os programas que nós lançarmos aí em parceria com o governador,
vir em primeira mão anunciar para vocês. Obrigado a vocês. Perfeito, você tá convidadíssimo para trazer essa transparência para as pessoas, explicar os processos. E, inclusive, se você tiver mais programas, mais pessoas que você acha que é importante vir aqui, a gente aceita também, porque o nosso objetivo aqui no GovCast e até uma sugestão, trazer às vezes um deputado de situação e um deputado de oposição aqui. Perfeito. Não para ser um debate, mas para que a população entenda o ponto de vista de um deputado, que faz oposição e um deputado que está na situação. Exato. É mais fácil a oposição, mas é interessante o debate. E assim, foi muito enriquecedora essa conversa, né? E tá sempre aí as portas abertas para receber você. Muito obrigado. Nós obrigado a agradecemos vocês, obrigado pela tempo. oportunidade e obrigado aos paranaenses pelo privilégio de estar lá na Assembleia Legislativa pela sexta vez. Perfeito. Obrigada, pessoal que está acompanhando. E o nosso próximo convidado, quem é? Segredo. Será? Vai contar? Esse é um grande prefeito da região metropolitana. Quem será o nosso próximo convidado? Vamos dar só dicas. Tá, ele é da região metropolitana de Curitiba, aqui pertinho da gente. E está entre os 5 melhores prefeitos aí de resultados do ano de 2023. É isso aí. E a cidade dele tem quase 200 mil habitantes já, hein? Olha só. Conheci Colombo com quase 300 mil você habitantes. já falou, Alexandre. Então, fala que a gente já falou. Eu confundi com eleitores. Na próxima, você acredita? Na próxima vai estar de segundo turno na cidade de Colombo. Olha. São José dos Pinhais vai ter segundo turno e a próxima cidade a ter é a cidade de Colombo. É? Então tá bom, gente. Agora que o Alexandre já entregou a adiantou pérola. aqui, já entregou, a gente vai receber o prefeito Helder Lazzaroto. E Obrigado acompanhem a com a vocês. gente. Um abraço.